Bom dia, na paz do Senhor, amados irmãos, por esse primeiro domingo do mês de outubro, 6 de outubro, e nós iniciamos então o último trimestre, ou seja, o quarto trimestre desse ano de 2024, do segundo semestre. É o encerramento então do trimestre da Escola Bíblica Dominical. Graças a Deus. Bom, essa é uma aula introdutória do que nós vamos, então, estudar nesse trimestre. Quarto trimestre abrange os seguintes meses: outubro, novembro e dezembro. E a proposta da lição é as promessas de Deus. Olha que tema bonito, né? Um tema muito, muito lindo. O tema, então, é as promessas de Deus. Olha que tema abençoador para o fechamento desse trimestre. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Então, essa é a lição, e você pode trabalhar conosco, grifar. É importante você ter a lição, porque aí você faz suas anotações. Então, é importante você ter a lição bíblica em suas mãos. O comentarista é o nosso querido pastor Elinaldo Renovato de Lima. É uma bênção, pastor. Ele é o pastor presidente da Assembleia de Deus, ali no município de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Se não me engano, pastor Nestor, Parnamirim é o município lá da Irmã Dinete, viu, irmã Elza? A Irmã Dinete, né, que é do Chico de Oração de Vila Padre Anchieta. Se não me engano, ela é desse município, que o pastor Elinaldo foi o pastor dela. Então ela deve estar, viu, irmã Elza, irmã de Janira, esse município Parnamirim, no Rio Grande do Norte, se não me engano, é o município de onde veio a irmã Dinete, com o irmão Edimenes, né? A irmã Dinete é a líder do ciclo de oração do setor de Vila Padre Anchieta. Se não me engano, ela me falou alguma coisa sobre esse assunto. O pastor Elinaldo, ele é membro da Convenção Estadual de Ministros da nossa igreja, Assembleia de Deus, no Rio Grande do Norte, CEMADERN, e é membro da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, CGADB. E ele é o autor de diversos livros e também é o comentarista de lições bíblicas dominical. E é ele, então, que preparou com muito esmero, com muito carinho, com muita dedicação, esse tema. E é um tema palpitante, porque eu já estou preparando as lições e eu observei que é um material muito lindo que ele preparou para nós nesse último trimestre. Olha aí os assuntos. Hoje nós vamos falar um pouquinho de uma maneira mais abrangente sobre as promessas de Deus. Mas na próxima aula ele já entra num tema muito bonito e muito presente, que é as promessas de Deus para Israel. Quais são as promessas de Deus para Israel? Em nenhum momento em que Israel precisa se defender, amanhã vai fazer um ano que o grupo terrorista Hamas invadiu Israel e matou mais de 1.200, assassinou mais de 1.200 pessoas. Israel precisou dar a sua resposta para a faixa de Gaza. É o mesmo caso agora. Ele foi atacado, não é Israel que atacou. A pessoa fala, Israel está atacando o Líbano. Não, ele está se defendendo do ataque que ele sofreu do sul do Líbano pelo Hezbollah. Então, irmão, engraçado que eu vejo na mídia, a linguagem da mídia. Quer dizer, foi o Hamas que atacou Israel, mas aí fica como Israel que está atacando o Hamas. Agora foi o Hezbollah que atacou Israel, mas dá a impressão que é Israel que está atacando. Quer dizer, agora o Irã atacou Israel. Certamente Israel vai dar a resposta. Aí a culpa vai ser de Israel. Então venha na próxima aula para você ver as promessas de Deus para Israel. Agora, a lição 3, ela é tão linda quanto a 2, porque ela vai falar das promessas de Deus para a igreja. Olha que bênção. Porque, irmão, tem gente hoje, essas denominações neopentecostais, elas misturam tudo, elas pegam promessas que é de Israel para ela, promessas que são da igreja, mistura, joga uma confusão, porque eles não têm escola bíblica dominical, né, irmão? Pode ver que eles não têm escola bíblica dominical, então mistura tudo. Não, então você venha para você ver que existem promessas na Bíblia que é para Israel. Existem promessas que são para a igreja.
A lição 4, promessa e obediência. A 5, a promessa de salvação. A 6, a promessa de cura divina. A 7, a promessa de um coração novo. 8, a promessa de paz. 9, promessas para pais e filhos. 10, a promessa da proteção divina. 11, a promessa de provisão. 12, a promessa de vida abundante. E fechando a última lição, a 13, as promessas de Deus são infalíveis. Então, esse trimestre, outubro, novembro e dezembro, são esses os temas que serão trabalhados nos domingos. Hoje, o tema é esse, as promessas de Deus. 6 de outubro, esse é o assunto que nós vamos trabalhar. Nosso texto áureo, ele escolheu o profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 12, um versículo muito conhecido. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. E o profeta Jeremias inicia com 2 tipos de metáforas. Ele fala da vara da amendoeira e ele fala da panela. Ele inicia com essas 2 metáforas. E sabe o que eu achei engraçado, irmãos? É que eu olhei aqui essas plantas aqui, bonitas, e parece a flor da amendoeira, né? Que bênção, né? Muito parecido. Vocês vão ver que eu coloquei a foto da flor de amêndoa, porque a base que ele está falando é sobre essas 2 metáforas, né? O galho da amendoeira, ou a vara da amendoeira, e a panela, são as 2. Nós vamos trabalhar sobre essa questão da vara da amendoeira. E a verdade prática diz que Deus faz suas promessas para que experimentamos um relacionamento mais próximo com Ele. Porque a gente tem essa experiência com o Senhor, graças a Deus. E a leitura bíblica está no livro do profeta Isaías. Então você pode abrir sua lição no livro Isaías 55, 6, 13, pode abrir a Bíblia para nos acompanhar, ou você vai acompanhar comigo aqui no telão, nós vamos ler de maneira congregacional. Então eu peço para os irmãos, por gentileza, se colocarem de pé para a leitura, então, desse texto bíblico, profético, de mais de 2.500 anos, eles foram produzidos, mas eles são vívidos e abençoados. Vamos lê-los todos juntos? Buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, invocai-o, enquanto está perto. Deixe o ímpio seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é perdoador, ou em perdoar, né? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão
palmas, em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Amém, irmãos? Uma profecia linda, é a introdução, depois ele vai falar sobre o milênio, né? Então essa introdução bonita, mas ele acaba apontando para o milênio. Vamos orar? Pai Santo, Deus bendito, com ações de graças, te louvamos por esse primeiro domingo do mês de outubro, início do 4º trimestre da Escola Bíblica Dominical. Te louvamos pela leitura da tua santa e divina palavra profética. Pai, abençoa cada aluno, cada pessoa que está acompanhando a Escola Bíblica Dominical. Que a tua boa mão, que as tuas misericórdias sejam copiosamente derramadas sobre nós, e que possamos aprender e colocar em prática a tua palavra. Assim nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis sentar, meus irmãos. Vamos pensar um pouquinho sobre o textuário de Jeremias, capítulo 1, versículo 12. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Bom, então esse texto está no primeiro capítulo, basicamente no preâmbulo da palavra profética que Deus vai entregar ao profeta Jeremias, e é exatamente nesse início desse primeiro capítulo que está a vocação do profeta Jeremias e a sua primeira visão. A partir do versículo 11, o nosso textuário é 1:12, mas a partir do versículo 11, o profeta então tem duas visões. Se você abrir sua Bíblia, em Jeremias capítulo 1, versículo 12, vem a pergunta do Senhor: que é que vês, Jeremias? Então são duas visões que confirmam o chamado do profeta. A vara de amendoeira, que está no versículo 11, que abrange o 12, que é o nosso textuário, e a panela ao fogo, que são os versículos 13 a 16. Então nós vamos ficar só com a primeira visão. Ali eu coloquei um pezinho de amêndoas, por isso que eu achei muito parecido aqui com o enfeite dessa abençoada manhã. A amendoeira, no hebraico, é saked. Isso tem muito lá nas colinas de Golã. Tem muitos pezinhos de amêndoas. Vem de uma palavra que significa despertar. Exatamente por causa da natureza da amendoeira. A florzinha dela está aí, ó. Portanto, a amendoeira era a árvore acordada, por ser a primeira da terra de Canaã que florescia e que produzia frutos. Então, por isso, né, que ela ficou como aquela que acorda primeiro. Essa árvore explodia em uma inflorescência tão extraordinária no mês de janeiro, e muito antes de outras árvores florescerem. Ela já brotou. É uma árvore que gosta do frio, né? A amendoeira. O Senhor então cuidaria para ver suas palavras florescer em Jeremias, ou seja, para ver a real fluição da missão que Deus estava dando para ele. Então, assim como aquela árvore que aparentemente estava morta, se despertava, enchia de vida, de flores e de fruto, assim seria Jeremias também nessa missão de levar a palavra. Deus verificaria se a vara de amendoeira floresceria e produziria o fruto. Outra maneira de dizer que o seu poder soberano iria cumprir na vida do profeta Jeremias. A amendoeira era como a vigia, a árvore que se apressava em despertar. Antes que todas as outras de flores se desperte, ela então acordava primeiro do sono do inverno. Isso expressava a pressa de Deus,
que não permitiria adiantamentos no cumprimento da sua palavra profética. Então, a palavra dele também estaria na frente. Antes, por assim dizer, faria a árvore rebentar em flores, florescer e produzir fruto. Em outras palavras, a palavra profética seria concretizada. Então, assim como a donada, né? Ou seja, a amendoeira florescia, assim a palavra também iria cumprir. A visão, então, do profeta Jeremias sobre as árvores despertas faz-nos lembrar de que Deus estava desperto e vigiando a sua palavra para que ela se cumprisse. As pessoas estavam dormentes. O povo de Jerusalém não estava percebendo que Deus já tinha usado o profeta Isaías e outros profetas, que ele ia destruir Jerusalém, que ele ia cortar o reino de Judá, como ele já tinha feito com o reino de Israel, o reino do norte, quando no ano 722 a.C., Sargão II, rei do império assírio, capital Nínive, havia arrancado as tribos do norte e levado dispersa para o seu império. Assim também, se a população, se o povo judeu, se o reino de Judá não se convertesse, o mesmo iria acontecer e a palavra ia cumprir. Então, são alertas que Deus dá antes dele iniciar efetivamente o cumprimento da palavra. Ainda falando sobre a amendoeira, o historiador Caio Plínio Velho, né? Porque nós temos dois Plínios na história de Roma, ambos escreveram, ambos deixaram material escrito. Mas esse especificamente, o historiador Caio Plínio, o segundo, conhecido como Plínio Velho, filósofo e naturalista, que viveu do ano 23 depois de Cristo a 79, e ele morreu na erupção do vulcão Vesúvio, lembra da cidade de Pompeia, né? Então foi nessa, ele escreveu na sua obra História Natural, em latim Historia Naturalis, a seguinte expressão sobre a amendoeira. Ele diz que a amendoeira é a primeira espécie vegetal a deitar flores, e os frutos maduros aparecem em março. Isso está esse livro dele, História Natural, tem 2000 anos, irmão. Veja que era um biólogo já, né? Em outros trechos, então, a vara de amendoeira simboliza julgamento divino. Nós vemos isso em Números 17:11, no profeta Ezequiel 7:10, no profeta Zacarias 11:7, versículos 10 e 14. Aparece a vara de amendoeira, mas uma perspectiva de juízo divino. Tem também a questão da vara de Arão, quando Moisés lançou o desafio, né? Qual era a tribo de Israel que tinha sido chamado para o sacerdócio, todos tinham que trazer uma vara, e a vara que floresce é a vara de Arão, mostrando e apontando que Deus tinha escolhido a tribo de Levi, na pessoa de Arão. Então, essa questão de iniciar falando sobre a amendoeira, isso pode significar que o sentido básico da parábola é que o julgamento divino contra o reino de Judá era iminente. Não tinha mais jeito, ia acontecer. E que o cativeiro babilônico era, então, esse julgamento. Então, parece que esse é o contexto dessa profecia de Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Bom, as promessas divinas têm como objetivo atender à vontade de Deus, a boa e agradável vontade, os desígnios do Senhor. Para se concretizarem, ela depende da fé verdadeira, em crer nessa palavra que é ministrada. Por isso, ao longo desse trimestre, outubro, novembro e dezembro, nós vamos estudar a respeito das promessas de Deus e, obviamente, os seus desdobramentos em nossa vida. E, especificamente nesta lição, essa lição de número 1, nós vamos desenvolver o assunto com que objetivo?
conhecer os conceitos básicos, tipos e propósitos do que é promessa de Deus, baseado na Bíblia. Então nós vamos fazer essa introdução nessa aula, para depois especificamente ir abordando outras temáticas. Então, primeiro, um convite de Deus. O convite de Deus. Um convite, uma promessa. Então, o profeta Isaías, que nós lemos, Isaías 55, é um convite de Deus para Israel desfrutar de uma grande bênção. Ele ali exorta a nação de Israel a voltar-se para Deus, a servir a Deus. E é uma promessa maravilhosa de redenção, porque ela aponta para o Calvário, né? Ela é palavra profética. O versículo 11 diz, antes, que antecede o nosso textuário. Nosso textuário é o 12, né? Na verdade. Mas aqui, no profeta Isaías, capítulo 55, versículo 11, ele diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Agora, olha o nosso textuário de Jeremias, capítulo 1, versículo 12. E disse meu Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Você vê que são simétricas, são profecias simétricas. Ou seja, elas estão em simetria, em sintonia. Quase que a mesma coisa, falando por profetas diferentes, em tempos diferentes, mas é a mesma ideia. Né? A ideia de que Deus vai cumprir a sua palavra. Aqui especificamente, o poder da palavra de Deus está em destaque. O destaque se dá à palavra profética. Essa palavra sempre agirá com propósito. Quer para a redenção, quer para a condenação. Então a palavra de Deus é uma palavra que tem propósito, objetividade. Ou para a salvação, ou para a condenação. Mas ela tem endereço certo. Ela não pode retornar vazia, porque o soberano é zeloso para cumpri-la. Então, quando ele fala, como a água ou a neve que cai do céu e não retorna, porque ele está partindo do princípio que aquela água ou aquela neve, ela vai molhar a terra. E ao entrar em contato com as sementes, que às vezes estão dormentes na terra seca, ela vai gerar vida. Ela vai produzir vida. Por isso que ele fala que a água e a neve não retornam para os céus. Porque a ideia dele é que essa água e essa neve derretida vai fecundar a semente. Vai dar condições para a semente brotarem. É nesse sentido. Ele não está falando do processo da evaporação. Não é isso. Ele está falando no processo de gestação de vida. A importância da água para molhar e umedecer a terra para que a semente possa brotar. É nessa veracidade da palavra é que as promessas de Deus estão firmadas. Porém, entretanto, contudo, é preciso dar alguns passos para vivermos essas promessas. Elas estão aí, mas você tem que exercer fé para ser abençoada por essas promessas. 1.2, é preciso buscar ao Senhor. Óbvio, para você ser objeto das promessas de Deus, você tem que buscar a Deus. No versículo 6, ainda do capítulo 55, aparece o seguinte imperativo. Olha só, buscai ao Senhor, enquanto se pode achar. Invocai-o, enquanto está perto. Então aqui, nessa passagem, há um clamor, uma urgência, porque ele fala enquanto se pode achar e enquanto está perto. Então é uma palavra profética de urgência, porque muitas pessoas já perderam o desejo de orar,
de sentir a presença de Deus, o prazer de estar em um culto de louvor, de adoração, perderam por negligência. Normalmente somos nós que afastamos de Deus, somos nós que abandonamos as suas promessas. Mas aí vem o convite exortativo do profeta: buscai ao Senhor, para que você tenha comunhão com Ele e seja objeto das suas promessas. Ou então, invocai-o. Aí dá uma lembrança de oração, né? Aqui nós somos então exortados pela palavra profética a buscar a Deus. De que maneira? Orando, tendo um relacionamento sincero, tendo comunhão com Deus. Então, irmão, eu fico admirado, porque se eu perguntar para qualquer cristão, qualquer denominação, qualquer pessoa, todos sabem a importância da palavra de Deus. Todo mundo, não, a palavra de Deus é santa, é maravilhosa. Aí você faz a segunda pergunta: mas você lê pelo menos um versículo por dia? Aí a pessoa já pula, né? Se a Bíblia é tão importante assim para a sua vida, por que você não lê? Se a Bíblia é tão importante, se ela é a palavra profética, não seria razoável que pelo menos você lesse um versículo? Porque certamente você tem uma vida muito agitada, então não dá para ler um capítulo. Então, mas não dá pelo menos para ler um versículo. Então muitas pessoas estão padecendo fome. Muitas pessoas têm vida de derrota. Sabe por quê? Porque não entenderam o poder que há na palavra de Deus. O ideal, o correto, seria após você acordar e fazer sua higienização, a primeira coisa que você deveria fazer é ler a palavra profética de Deus. Porque a palavra de Deus é que santifica o seu coração, a palavra de Deus que tira as mágoas do seu coração, a palavra de Deus que te protege, a palavra de Deus que dá condições para você viver uma vida de vitória, de bênção, de saúde. Então a primeira coisa que devia ser feita na vida do cristão que tem comunhão com Deus era ler a palavra, pôr a palavra no coração e orar. Tem que orar, você tem que orar, pedir para Deus direção, as decisões que você precisa tomar todo dia, as atitudes que você tomar, as palavras que você... tem gente, irmão, que está matando o seu cônjuge com palavras. Eu vou repetir, tem pessoas que está matando, está deixando o seu cônjuge depressivo, porque só tem palavra de maldição, palavra de agressão, palavra que não edifica. Sabe por quê? Porque não ora e não lê a Bíblia. Porque se você ler a Bíblia e orar, você tem palavra de bênção, palavra de edificação, palavra de santificação. E essa é a vontade de Deus para a sua vida. Você que está aqui, você que está me acompanhando nas redes sociais, é a vontade de Deus que você seja um instrumento, como o profeta, para ministrar palavras de bênção. O mundo está sem esperança, as pessoas estão desesperadas. É você que Deus quer usar para a cura, para a edificação, para a bênção na vida das pessoas. É você. Até porque eu estou convencido de que Deus te trouxe aqui nessa manhã. Deus te permitiu ligar essa televisão, ou esse computador, ou esse celular, para ouvir essa palavra profética. Deus quer usar você para desesperar os outros, porque é você que Deus vai usar. E o avivamento vai acontecer através da sua vida. Não será da vida dos outros. É você que Deus quer usar. Você que abre o coração para a palavra, que quer que a palavra de Deus santifique você e norteie a sua vida. É você que Deus quer usar. Então, esse primeiro conceito, Deus está chamando. Busque o Senhor enquanto você pode achar. Invoque enquanto Ele está perto. Porque infelizmente pode chegar um momento que essas duas coisas serão difíceis para você. Ele estará longe por causa do seu próprio pecado. E você não vai ter força para invocá-lo por causa do seu próprio pecado. No Novo Testamento, nosso Senhor ensinou que a quem pede será dado. Até sobre o Espírito Santo Ele fala isso, em Lucas. Se a pessoa pede, Ele vai dar. Quem busca, encontra. E quem bate, abre.
A pessoa não quer orar, não quer participar de um culto de adoração, não está buscando, não está batendo, não quer nada. Como é que vai ser abençoado uma pessoa assim? Pensa nessa perspectiva do Evangelho de Mateus 7 ou de Lucas, que ele fala que quem busca, acha, quem bate, abre, quem pede, recebe. Então, é outra perspectiva de que nós temos que ser mais, exercer mais a nossa fé, ter uma postura mais assertiva nessas questões espirituais. O Senhor Jesus, então, confirma em Mateus 7:8, porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, abre. Isso aí são palavras de Jesus, irmão. Não é palavra de apóstolo, de missionário. Essas são palavras do Verbo que se fez carne. São palavras do Senhor Jesus. Escreva na tábua do teu coração. Guarda isso. Para você ser estimulado a orar mais. A buscar mais. A pedir mais. A buscar mais. A bater mais. Porque essa é a palavra do Senhor Jesus. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, abre. São os milagres de Deus nas nossas vidas. Então busquemos a Deus enquanto podemos fazer isso, né? Então é hoje, é agora que nós temos que ter essa perspectiva. 1.3. É preciso se arrepender. Não existe avivamento sem arrependimento. Existem movimentos. Você vê por aí aqueles movimentos, tudo, mas não há arrependimento, não há mudança de vida. É fogo de palha. Você pega aquele fogo, acaba, some tudo. Não mantém. Porque não é possível haver mudanças estruturais se não houver verdadeiro arrependimento. A pessoa sabe, né? Não vou fazer mais isso. E volta a fazer. Não houve verdadeiro arrependimento. Porque aí não adianta, não muda, continua sempre a mesma coisa, porque não houve arrependimento. É preciso se arrepender. E olha, todo o evangelho está calcado nessa palavra. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Isso é evangelho. É chamar o homem a arrepender-se, a deixar suas más práticas, sua cosmovisão equivocada, sua forma de chegar às coisas errada. Arrepender é deixar isso. Não é essa conversa furada de que eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. É a síndrome da Gabriela, né? Nem pensar. Nós temos que ter sensibilidade espiritual para estar predisposto a melhorar, a ser um marido melhor, a ser um pai melhor, a ser uma esposa melhor, uma mãe melhor, um cidadão melhor. É ter perspectiva de cada dia melhorar. Então, é preciso ter esse sentimento de humildade, de arrepender pelo erro. Então, na busca sincera a Deus, nós devemos nos converter ao Senhor, mas de todo a nossa sede das nossas emoções, né? De todo o coração. Por quê? Porque Deus perdoa, irmão. Deus perdoa, não é igual o homem, às vezes não perdoa não, viu? Ele fala que perdoa, mas não perdoa não. Mas Deus perdoa. Deus perdoa. Quando o arrependimento é impulsionado pelo Senhor, os nossos pensamentos se alinham aos pensamentos do Senhor. E os pensamentos do Senhor são melhores e maiores do que o nosso. E os caminhos do Senhor são mais altos, mais elevados do que os nossos. Então, quando você está no centro da vontade de Deus, você não pede besteira para Deus. Não fica falando abobrinha para Jesus. Sabe? Quando você está em comunhão com Deus, quando você se arrependeu, sentiu que o sangue de Jesus lavou seu espírito, sua alma, seu corpo, suas vestiduras, você sabe o que vai pedir, porque o Espírito Santo faz isso, porque os pensamentos do Senhor são maiores do que os seus. Então você entende a estar no centro da vontade de Deus. Assim,
Toda pessoa que tem um encontro pessoal com o Senhor, ele experimenta um florescer espiritual, onde havia sequidão, onde havia tristeza, onde havia mágoas, onde havia descrença, onde havia dúvida. Então, é como a amendoeira, floresce, desperta, aonde a aridez e sequidão vira um jardim. Há gloriosas promessas de Deus para o povo que teve um encontro verdadeiro com Ele. E nós temos esse privilégio de ter esse encontro com o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo tópico da lição, as promessas e seus fundamentos. Aonde estão fundamentados essas promessas? Na Bíblia, né, irmão? A Bíblia é a base disso. E aí que nós precisamos tomar cuidado, que às vezes a fé da pessoa está fundamentada em uma suposta revelação, num experiencialismo muito miudinho da pessoa. E não, irmãos, nosso fundamento tem que ser a Bíblia. Veja que a nossa igreja incentiva os irmãos a estudarem a Bíblia, porque todo fundamento tem que estar na palavra. Eu vejo muitos grupos religiosos aí que o fundamento deles é o experiencialismo apenas. É só testemunho, testemunhança e experiências pessoais. Não é esse o fundamento. Até porque, às vezes, o seu testemunho é uma cosmovisão. Pode ser apenas uma perspectiva. O fundamento de todo cristão tem que ser a Bíblia Sagrada. A Bíblia. Nós não desprezamos os testemunhos. Nós não desprezamos o experiencialismo. Pelo contrário. Nós cremos, mas com base na Bíblia. Tem que ter base bíblica. Então a palavra promessa está presente ao longo de toda a Bíblia. Não é porque falaram, não é assim não. É toda a Bíblia Sagrada. No Antigo Testamento, embora a palavra não esteja registrada explicitamente, mas você entende, está implícita, pode ser então constatada pelo que Deus prometeu ao patriarca Abraão, ao patriarca Isaac, ao patriarca Jacó. Então Deus fez promessas para os patriarcas. E lá na frente em Hebreus, o escritor diz que Deus vela pela sua palavra por amor aos pais. Ele está se referindo a essa promessa que ele fez a Abraão, a Isaac e a Jacó, os pais patriarcais. No Novo Testamento, é dominante a mensagem de que as promessas exaradas lá no Antigo foram cumpridas na Nova Aliança. O que Deus prometeu, Ele cumpre. Por isso, Antiga e Nova Aliança, Antigo e Novo Concerto. Ainda no Novo Testamento, o Deus Todo-Poderoso realiza novas promessas. Especificamente a questão da obra salvífica de Cristo na vida dos fiéis. E aí entra o hiato chamado igreja. Olha, nós vamos ter aqui dia 12, 13, se não me engano, não, 13 e 14. 13 domingo à tarde, 13 agora, segundo domingo à tarde, 13 horas. E depois 14 às 19h30, o simpósio ou o seminário sobre o arrebatamento da igreja. Essa é uma doutrina fundamental para entender o plano de Deus. Porque Deus fez promessa para Abraão. E todo o assunto é tratado com os filhos de Abraão segundo a carne. Até que há um hiato com o Messias. O Messias vem para Israel, para os filhos de Abraão. Eles rejeitam. Então, eles rejeitando, a salvação vem para todos os povos. Mas Jesus fala, a salvação vem dos judeus. Jesus fala isso para a mulher samaritana. Mas eles não aceitaram. Então, se abriu para toda a obra. E Paulo fala isso em Romanos capítulo 11, que quanto ao Evangelho são inimigos por causa de nós. Então, eles se tornaram inimigos do Evangelho para que o Evangelho viesse para nós. Então, eu chamei isso de hiato, a presença da igreja na terra. Porque com o arrebatamento,
Quando Jesus tirar a igreja, o assunto volta para Israel de novo, irmão. Porque o assunto é Israel. Nós somos o quê? O raminho bravo que fomos enxertados. A oliveira é Israel, não se iluda. Vai pensar que os irmãos de Roma achando que era muita coisa. Você vê, né? Acho que Deus rejeitou Israel. E o apóstolo Paulo, no capítulo 11, dá uma chicotada, irmão. Ele fala, olha, menos, viu, irmãozinhos? Porque se Deus não poupou o ramo natural, se Ele cortou o ramo natural e enxertou vocês, gentios, que é o ramo não natural, então, irmão, se você não for humildezinho, é facinho para Deus cortar esse ramo aí que são gentios, porque eles não são nem natural. Eles foram enxertados. E pode pôr de volta o ramo natural. Então, leia com cuidado Romanos 11, porque a próxima aula vai mostrar as promessas sobre Israel. Então, a igreja não pode usurpar as promessas que cabem aos filhos de Abraão segundo a carne. Não pode. Igreja é igreja. Israel é Israel. Ah, mas a igreja não é o novo Israel? Espiritual. O novo Israel é espiritual de Deus, mas o Israel carnal está lá. Então, irmão, Jesus vai arrebatar a igreja, e aí começa a grande tribulação, especificamente para a punição dos gentios rebeldes e para a conversão de Israel. Grande tribulação não é para crente. Não tem nada a ver com crente, irmão. Basta a tribulação que a gente já passa todo dia. Basta cada dia o seu mal. Nós vamos ser arrebatados para que a grande tribulação venha para poder converter Israel. Que a hora que Israel estiver nas últimas, ele vai se converter, como diz o profeta Zacarias. Então, eu tenho que ter esse olhar, saber quais são as promessas que são da igreja e quais promessas são para Israel. Isso é muito importante. E as próximas 2 aulas abordarão esses temas. Aula 2, as promessas de Deus para Israel. Aula 3, as promessas de Deus para a igreja. Você vê, irmão, tem até crente. Aqui não, né? Graças a Deus, porque o crente aqui conhece a Bíblia. Mas essas igrejas, por exemplo, esse Israel aí, irmão, não tem nada a ver. Tem pastores de denominações relevantes que falam essa bobagem. Desenvolveram uma teoria chamada teoria da substituição. Acho que a igreja substituiu Israel, que Israel não tem mais nada a ver. Aquele Israel não tem. Aliás, eles votam até contra Israel. Ficam até contra o Estado de Israel, porque não conhecem a Bíblia. Porque na Bíblia deles não tem Romanos capítulo 11. Eles precisam ler Romanos capítulo 11. Porque essa gente criaram a falsa teoria da substituição, achando que a igreja substituiu Israel. Em hipótese alguma. Paulo fala, rejeitou Deus Israel? E ele, na nossa tradução, fala assim, de modo nenhum. Mas olha lá a ideia grega, o que diz. Em hipótese alguma, jamais Deus rejeitou. Portanto, o plano de Deus continua. Nós somos um hiato, a dispensação da graça. Porque logo Deus permitiu isso, esse enxerto, para que os gentios fossem salvos. Mas a igreja vai ser arrebatada e o assunto volta para Israel. Então, ainda no Novo Testamento, Deus Todo-Poderoso realiza novas promessas, como a extensão da obra salvífica de Cristo nos seus fiéis. E também os que dormem no Senhor serão ressuscitados. Isso ele está falando do arrebatamento. Os corpos dos que ficarem vivos serão transformados por ocasião do arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses 4. Outro dia eu vi uma pessoa que se diz evangélico, eu não creio em arrebatamento. É mal incrédulo, olha em 1 Tessalonicenses. A Bíblia dele não tem 1 Tessalonicenses 4, 13, 18, né? É uma coisa, os pais da igreja criam no arrebatamento, pelo menos os primeiros, né? Agora, como que uma pessoa tem uma fraqueza dessa, uma fraqueza mental? Porque às vezes acredita em falsa profecia, em falsa profetisa, em falso profeta. Acredita mais em falso profeta do que na Bíblia, que é a santa e bendita palavra de Deus. Sempre, irmão, fique com o que a Bíblia diz, não com o que os homens dizem, não. Por mais que tentaram transformar esses homens e mulheres em homens e mulheres de Deus, fica com a Bíblia, a revelação de Deus. Nunca com essa conversa porque tem muitos falsos profetas e muitas falsas profetisas rondando por esse mundo. Então fique sempre com a palavra. 1 Tessalonicenses 4, 13, 18, e não adianta querer deturpar a palavra arrebatamento. Não adianta.
Então eu convido todos os irmãos, se ainda não se inscreveram, procure a Secretaria da Igreja, faça a sua inscrição, é um investimento de R$60, incluso a apostila, incluso o lanche, para você participar desse abençoado simpósio ou seminário, que inicia agora, o segundo domingo, dia 13, às 13 horas, e segunda-feira, às 14. Até a Escola Teológica a gente suspendeu a aula para as pessoas virem participar do simpósio, devido à importância do tema, o arrebatamento da igreja. E o professor é o nosso amigo, nosso amado pastor Juliano Fraga, professor da Escola Teológica. Ele é que vai estar ministrando esse assunto tão importante, e sendo ele uma pessoa tão preparada para trabalhar a temática. Então participe. Portanto, podemos afirmar que a palavra promessa refere-se ao ato ou efeito de Deus comprometer-se com alguém em relação a alguma coisa especificamente. Essa seria a ideia da promessa. 2.2. Deus é infalível. Sabe que o homem, às vezes, até quer cumprir alguma promessa, mas não dá. Não tem capacidade. Às vezes eu percebo que tem pessoas que até quer cumprir a promessa que fez, mas não consegue. Não tem condições. Devido às suas limitações humanas, outros devido à sua incompetência mesmo, e outros devido às suas fraquezas, ou seja, morais, intelectuais ou econômicas. Mas Deus é infalível. Como vimos na leitura bíblica em classe de Isaías 55, o Deus Todo-Poderoso não falha nas suas promessas. É um investimento seguro. Não é esses investimentos aí de risco. Não. Você confiar na palavra de Deus é o investimento mais seguro. Essa afirmação está fundamentada em seus próprios atributos. Atributos incomunicáveis, ou seja, que você não tem. Porque tem atributos que são comunicáveis, que você tem. Por exemplo, Deus é amor, mas você também tem amor. Deus é justo, mas você também tem o senso de justiça. Então, são atributos comunicáveis. Agora, existem atributos de Deus que são incomunicáveis. Por exemplo, onipotência, onisciência, onipresença. Isso é só de Deus. Nem o diabo tem, nem a abençoada Maria, mãe de Jesus, tem, nem nenhum apóstolo, ninguém tem, só Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Só Deus é todo-poderoso, sabe de todas as coisas e pode estar presente em todos os lugares. Só Deus. Não tem, não adianta, mais ninguém. E aí vira um problema para quem cultua o culto à Virgem Maria, vira um problema frente a essa questão. Porque se a pessoa estiver lá em Aparecida do Norte, e Maria estiver lá, ela não pode estar em Fátima, porque ela não é onipresente. Ela não é onipresente. Então essa historinha que você ouve por aí, clame para a mãe que é mais rápido, é uma furada. Clame para o filho, porque o Filho, Jesus Cristo, é onipresente. Ele disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali presente. Jesus é onipresente. Então clame para Jesus, que Jesus é mais rápido, porque ele é onipresente. Agora a mãe não é. Não é. Não, a não ser se inventarem outra doutrina herética. A não ser se dizer que ela é onipresente. Se disser, então ela é deusa. Aí vira um problema teológico. Mas não é. É uma criatura. Então clame ao filho, que o filho responde mais rápido. Não é a mãe, não. Com atributos incomunicáveis, nos referimos aos atributos que o ser humano pode ter, os atributos comunicáveis. Agora, os atributos incomunicáveis são os atributos que o ser humano não pode ter. Comunicáveis, porque é comunicável. Incomunicável, porque é incomunicável. Não tem. Tá? Então, são os dois elementos. Isso é um assunto que a gente trabalha muito na escola teológica. Quando a gente vai estudar a teologia, a doutrina de Deus. Se trabalha quais são os atributos comunicáveis de Deus, quais são os atributos incomunicáveis de Deus. Né? Então, por exemplo, o ser humano não tem todo o poder na terra, não conhece todas as coisas, nem pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Inclusive é o caso de Maria, é o caso de João, de Paulo, de todos os apóstolos, todos os santos apóstolos, todos os profetas, é o caso de todo homem. Todo ser humano é limitado no tempo e no espaço. Já o Deus Todo-Poderoso tem essas capacidades
Pai, Filho e Espírito Santo têm essas capacidades da sua própria essência. Por isso, ele não falha e ele não muda. Por isso que diz que é um investimento certo, não é um investimento de risco. O profeta Isaías constata essa verdade declarando: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Profeta Isaías capítulo 43, versículo 13. Deus zela por sua palavra. Nós encontramos isso em Isaías 55. A palavra que sai da boca de Deus tem propósito e cumprirá, que é o versículo 11, né? Irmão Ellison, parou de novo aí o nosso passador de slide. Vamos ter que comprar um novo, viu? Porque esse passadorzinho aqui talvez já... Aí, irmão, obrigado. Ele tem essa fraqueza para no meio da aula. Obrigado, irmão Ellison. Aqui está embasado, então, a fidelidade de Deus. Ele garante o cumprimento. É a palavra dele. Então, claro que ele vai velar pela sua palavra. Há uma declaração solene do profeta Jeremias a respeito da palavra de Deus, que é o nosso texto áureo. Versículos 11 e 12. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Que é exatamente o nosso texto áureo. E para nós encerrarmos, tipos e propósito das promessas dadas por Deus. Promessas incondicionais. O que é uma promessa incondicional? Aquela que não tem condição. Promessas incondicionais são as que, independentemente da circunstância, do tempo, das atitudes das pessoas, independentemente de tudo isso, vai cumprir. Um exemplo, a vinda do Messias. Então, aquela promessa de Gênesis 3,15, que nasceria um que pisaria na cabeça da serpente, é uma promessa incondicional. Ah, mas e se os homens não acreditarem? Não tem problema, vai acontecer a mesma coisa. Então, promessa incondicional. Por exemplo, a promessa do nascimento de Jesus proveniente de uma virgem. Isaías 9,6. Não importa, ia nascer. O local do nascimento de Jesus é Belém. Irmão. Ah, mas vamos fazer uma cidade especial para Jesus nascer. Não adianta, é Belém. Belém Efrata. Que Jesus chamaria Emanuel, Deus conosco. Depende da opinião dos outros. Nossa, mas Deus conosco? Sim, é Deus conosco. Há também promessas proféticas que ainda não se cumpriram, mas que com absoluta certeza aguardamos os seus cumprimentos, porque também são incondicionais. Como? A promessa da ressurreição dos salvos. Vai ressuscitar. Que Jesus falou: quem come do meu corpo e bebe do meu sangue. Próximo sábado é a Santa Ceia aqui, não é? Dia 12, dia da criança, feriado. Vai ressuscitar. Quem participa da comunhão vai ressuscitar. Que quem aceita Jesus tem transformação da vida. Isso é uma promessa incondicional. Aceitou a Jesus, recebe o novo nascimento. E outras profecias e promessas incondicionais. Mas também existem promessas condicionais. Quais são? Bom, diferentemente então das incondicionais, que independe de qualquer situação, agora tem que ter já as condições. Não é mais incondicional. Quer ver uma? Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer será condenado. Qual é a condição? Crença. Exercer fé. Se não tiver fé, será condenado. Então é uma promessa. Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer? Aí é condenado. Então tem uma condição. Tá? Promessa de saúde plena ao povo judeu. Se forem fiéis, Deus não ia enviar pestilência. A veracidade das ordenanças divinas. Mas dependia da aliança, de você cumprir sua parte. Várias promessas condicionais em relação à obediência do povo. Promessa de receber o perdão de Deus estão condicionadas. A que eu também perdoe.
a oração do Pai Nosso: perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Promessa de permanecer no amor de Deus e guardar os mandamentos em Cristo. É condicional, depende de uma condição, da sua fé. Então, não é incondicional. Essa história que salvo uma vez, salvo para sempre, isso não existe. A salvação é condicional, você tem que crer. O Salvador não, ele viria, mas você tem que crer. Qual é a condição? Exercer fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E os propósitos das promessas de Deus? Então, ao longo da Bíblia, nós percebemos propósitos e objetivos específicos. O primeiro deles é o que Deus estabeleceu uma aliança com o ser humano, aliança com o homem. Deus sempre quis se relacionar com o homem. O segundo é de reconsiderar o destino dos homens, dando-lhes a oportunidade por meio de um justo, que aí nesse caso foi Noé. Outro propósito seria mostrar a eleição do povo, quando Deus escolheu Abraão. Aí você faz, mas não tinha uma nação já melhor na época de Abraão? Claro que tinha. Abraão mesmo. Irmão, Abraão, ontem eu estava dando aula, essa aula eu estava dando lá na escola teológica. Abraão nasceu na Mesopotâmia. Falava aramaico, não existia nem hebraico na época de Abraão. Não tem hebraico. Abraão falava aramaico. Aí nasceu. Se Abraão nascesse hoje, se hoje fosse valer hoje, o passaporte de Abraão seria iraquiano. É o atual Iraque, República Árabe do Iraque. No passaporte de Abraão estaria escrito que ele era iraquiano, se fosse hoje. Que ele nasceu lá, na região dos rios Tigre, Eufrates e Tigre. Então, Deus fez uma aliança com Abraão, mas existiam nações melhores. Onde Abraão morava, tinha os acádios, os sumérios, os amorreus, tinha os ninivitas, a própria Babilônia, primeiro e segundo império, tinha o Egito, tinha os hititas, tinha um monte de cananeu, tinha um monte de nação até mais sofisticada, mas Deus escolheu o mesopotâmico, Abraão. Mas não tinha um outro monoteísta piedoso? Claro que tinha. Melquisedeque, por exemplo, rei de Salém, não é um sacerdote de Deus Altíssimo? Quer ver um outro sacerdote que era uma bênção? O medianita, Jetro, sogro de Moisés, outro homem de Deus. Mas Deus foi escolher Abraão. Por que Deus escolheu Abraão? Ele mesmo fala. Não foi por causa da sua capacidade, porque Deus escolheu. Esse é aquele assunto de por quê? Porque sim, não tem. É soberania de Deus. Se Ele quiser explicar para nós, quando a gente estiver na glória, ok. Mas Ele escolheu Abraão. Então, aliança com Abraão. Além desses, certamente, um dos grandes propósitos de Deus, sim, olha só, e Ele escolheu Abraão com um propósito. Primeiro, mostrar ao mundo que só existe um Deus verdadeiro, o monoteísmo. Segundo, entregar para nós a Bíblia Sagrada. E terceiro, o mais importante, dar ao mundo o Salvador. Então Ele escolheu Abraão com propósito. Os propósitos de Deus, então, permanecem irrefutáveis. Quando experimentamos, então, o cumprimento das promessas de Deus, temos a certeza inabalável de que Deus se relaciona conosco, tem comunhão conosco. Por isso, eu não preciso me sentir sozinho. Tem gente que se sente solitária e sozinha, né? Experimenta entrar no seu quarto, fechar a porta e orar. Falar com Deus, clamar, sentir a presença de Deus. Porque nós não estamos sozinhos. Fechando a aula. Deus é soberano, Ele zela pela palavra. E nós aprendemos isso a respeito do compromisso de Deus. Deus, a respeito de algo com alguém, as promessas de Deus. Há promessas condicionais e incondicionais. Condicionais, quando tem uma condição. Quem crer e for batizado, se permanecer até o fim, há uma condição. E as incondicionais? Vai enviar o Messias, independentemente da opinião das pessoas. Jesus virá buscar a igreja. Isso é incondicional. Não depende. Falar, mas será que ele vem mesmo? Ele vem. Vai implantar o milênio. É incondicional, já está lá registrado na Bíblia. Independe da vontade humana. Agora tem a chamada Kairos de Deus, a temporalidade divina. Vimos também que os diferentes propósitos podem estar por trás do cumprimento da palavra profética. Mas um dos mais relevantes é estreitar o nosso relacionamento. A vontade de Deus
com as suas promessas é que eu leio, acredite na palavra, ore mais e acolha a sua palavra. Em outras palavras, as promessas são para estreitar o nosso relacionamento com Deus. Então que Deus nos ensine a confiar nele e aguardar o cumprimento das suas preciosas promessas. Graças a Deus. Próxima aula, lição de número 2, as promessas de Deus para Israel. Olha que aula abençoada. Você não pode perder essa aula. Então venha com alegria, que você tenha uma semana abençoadíssima. Fiquem todos na santa paz do Senhor. Amém.